E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí sobre o gradiente linear. Vou mostrar um pouquinho para você do que eu realizei hoje com o robô de gradiente ligado, né? Então você que é um entusiasta aí de operações automatizadas, assim como eu me tornei também, seja bem-vindo. Espero que você goste desse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês hoje as operações que eu fiz. Eu gravei a tela, né, de uma parte do dia, e vou mostrar um pouquinho de como que funcionou o robô. Eu liguei ele hoje na configuração de View App contra a tendência e foi bem interessante na manhã, tá? Tô percebendo umas coisas interessantes que até umas 10, 10 e 15 esse robô nessa configuração dá para ficar ligado, que ele ganha uma grana legal e depois você tem que mudar para alguns outros setups, tá? Então eu estava ligado aqui com View App contra a tendência. Hoje eu usei 150 entre ordens, tá? Não usei 100 porque eu queria testar se com menos contratos ele também conseguiria operar e deu certo. Foi menos dinheiro, mas deu certo. Se expôs menos também, né? Isso é importante. Então foi uma exposição um pouco menor. Isso mostra que com pouca grana dá para operar ele também, tá? A VWAP Variation foi de 10%. O meu stop aqui estava de 500 no máximo, tá? Foi essas as configurações que eu comecei operando no início do dia. Então, VWAP contra a tendência, stop técnico ligado, o tick entre ordens de 150, a VWAP Variation de 0,10, tá? Eu operei no máximo 3 contratos de exposição na manhã, para ver de fato como que ele ia reagir, e foi interessante, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho do dia, algumas partes dele, né, do que eu consegui rodar, para explicar para vocês como que funcionou. Deixa eu só tirar a câmera aqui, ó. Aí, beleza, vai ficar melhor para vocês enxergarem. Então, eu comecei o dia assim, né? Então dá para perceber aí as ordens penduradas, né, nas bandas da VWAP. Quando ele pega lá, ele já lança a próxima, já desalavancou. E ele passou a manhã fazendo esses trades aí, tá? A manhã inteira ele fez trades curtos aí na VWAP. Ele chegou a negativar um pouquinho, ficou R$ 100 negativo, mais perto do meio da manhã ali. Mas logo depois ele voltou e já fechou bem, bem positivo aí no dia, né? Pro cenário que eu estava operando, da forma que eu estava operando, eu considero um sucesso. Ele chegou a fazer R$ 200 ao todo aí no dia, para uma exposição pequena de 3 contratos apenas, no máximo, né? Sendo que a maior parte do tempo ele ficou com um. Então, de fato, foi um bom resultado na minha visão, tá? Achei um resultado bem interessante. Representa 1.000 pontos do índice, né? 1.000 pontos aí, R$ 200 com um contrato, né? Então, acho que foi bem legal, foi interessante, tá? Eu vou dar uma adiantadinha nele aqui para vocês verem no final como que ele reagiu. Então, tá vendo? Ele foi fazendo um médio para trás. Aqui não tinha pegado nenhum médio ainda, né? Tá vendo que meu ticket entre ordens, ó, tá 150 pontos, né? Então, minha próxima entrada seria só aqui embaixo. E aí sim, eu mexi algumas coisas em alguns outros robôs que eu tava rodando. Então, perceba aqui, né? Tá 150 pontos de distância uma saída da outra, tá? Tá quase pegando a segunda entrada aí. Não pegou ainda. Logo ele vai pegar e começar a trabalhar o preço aí, tá? E você vê, ó, mesmo hoje de manhã, o dia começou com uma tendência forte de alta, de baixa, aliás, melhor dizendo. Ó, pegou a segunda ordem, né? Pegou a segunda. Então, mesmo num dia que ele começou com uma tendência até que interessante de baixa, mesmo assim eu consegui operar contra a tendência, consegui sair da operação e sair com lucro ainda dela. Tá com uma exposição pequena de R$ 100 apenas, tá? Deixa eu dar uma puxadinha aqui, ó, só para ver o ponto que ele ficou um pouquinho mais negativo, ele ficou mais enrolado. Deixa eu ver se foi por aqui. Aqui chegou a dar R$ 70, ó, agora aqui que ele começou a negativar um pouco mais, já ficou um pouco mais distante das primeiras ordens, né? O mercado já estava aqui com 400, 500 pontos de distância. Mas, conforme eu falei, com um tick entre ordens mais alto e com menos contratos, não fica difícil você segurar uma operação contra, pessoal. Ainda é confortável, tá? Você vê, eu tô no 0 a 0 do dia. Ainda não tá tão ruim, eu tô no 0 a 0. Minha primeira ordem tá lá em cima, só que como vai trabalhando o contrato aqui no meio, ainda assim se torna interessante, porque o meu preço médio ficou perto. Embora minha saída tá lá em cima, o meu preço médio veio descendo, ó, tá descendo, tá vendo? Enquanto eu vou operando, ele vai descendo. E se ele voltar lá em cima, ele me tira com um lucro interessante. Então, eu acho que vale muito a pena esse tipo de operação. Olha, tava meu preço médio, você viu? Lá embaixo, lá. Tava muito longe, né? E aí logo ele vai alavancar mais um pouquinho, puxar mais um pouco para frente aqui, para já chegar nos finalmente aí do vídeo.
Aqui ele já estava aí com seus R$ 180, ó, batendo R$ 180. E logo aí ele já vai finalizar esse, esse dia aí com 200 e um pouquinho, tá? Então, foi interessante, ó, ficou com ó, quase 1.000 pontos de distância aqui o preço, né? Então ficou bem interessante. E aí zerou, e é isso aí. Então deu praticamente 1.000 pontos no índice com um único contrato, né? Depois ainda fiz alguns outros trades, pessoal. Fiz mais algumas coisinhas aí ainda. Deixa eu fechar aqui só para não... Fiz mais alguns trades aqui. Depois eu operei ainda o robô no setup de suporte e resistência, tá? Que foi essa linha aqui que eu tracei, ó. Essa linha pontilhada aqui rosa. Foi nos 60 minutos que eu tracei esse suporte, ó, ele fez R$ 92, tá vendo que ele ficou trabalhando aqui, ó, nessas trabalhadas que ele deu, eu consegui fazer um pouquinho mais de grana. Os 60 minutos foi aqui, ó, o suporte foi o fechamento desse gap do 60, tá vendo? Quando ele rompeu a máxima de ontem aqui, esse gap tinha ficado aberto, eu coloquei o robô para trabalhar a partir do gap aqui, e aqui ele começou a trabalhar e deu para fazer uma graninha também, tá? Então, isso é legal também do robô, definir alguns pontos de suporte e resistência para o mercado para trabalhar. Quando o mercado chegar lá, ele vai começar a trabalhar o médio ali, né? E trabalhar o gradiente linear. E de fato fica bem interessante, né? O mercado consegue, o robô consegue fazer boas operações, mesmo quando ele vem um pouquinho para trás, isso é bom, né? Como eu sempre falo, quando o índice passa um pouquinho aí do seu ponto de entrada, é bom, porque pega mais contratos, né? Então aqui eu até tinha, deixa eu só confirmar, aqui é o seguinte, pessoal, aqui era meu suporte, tá? O 118.850. Só que eu não coloquei para começar o robô aí. Eu comecei aqui no 119 mil. Por quê? Porque eu queria que ele, de fato, viesse um pouco para baixo, para que ele pudesse trabalhar o médio, entendeu? Então eu coloquei no 119 mil, porque não me interessava só pegar aqui para pegar 50 pontos, né? Eu queria que ele pegasse um pouco mais. E uma coisa legal que eu fiz aqui, ó, para testar também, ó, esse robô de suporte e resistência, eu coloquei aqui na saída uma outra versão de scalp, que seria o scalp longo, tá? O scalp longo com 100 pontos, não só com 50. Porque como era uma região de 60 minutos, e eu queria também testar, ver se ele faz uns scalps maiores, eu consegui pegar alguns gains aí um pouco maiores de 100 pontos, e funcionou também. Então, não necessariamente você precisa fazer entradas muito curtinhas aí de 50 pontos. Deu para mim pendurar aqui no 109 mil com um alvo de 100 pontos. Funcionou legal, tá? Funcionou bacana. E foi isso, pessoal. Depois eu ainda entrei um pouquinho mais. Um pouquinho mais ainda. O suporte de resistência não foi de 92, não. Foi esse aqui, ó. Cento e pouquinho ele fez a mais aí, tá? Esse aqui foi um outro flag X aqui. Foi esse aqui, ó, que eu aumentei o tamanho da VWAP Variation, eu coloquei a VWAP Variation de 0.30, tá? Depois que o mercado lateralizou aqui. Quando ele voltou para dentro, eu coloquei o 0.30 aqui, e aí ele começou a trabalhar nessa região, eu fiz mais R$ 92, tá? Então, um dia bacana aí, que deu para pegar quase R$ 400 ao todo. 200 do primeiro robô, depois mais 100, mais 100. Peguei R$ 400 ao todo, sem sofrer muito, pessoal, sem muito sofrimento. E aqui, ó, foi bacana que ele ficou trabalhando nessa região e aqui deu para fazer uma grana também. Então, assim, é o que eu sempre estou falando, né? O robô, para ele funcionar bem, você tem que ler o mercado. Não é só colocar ele para rodar e pronto, acabou. Se você só colocar para rodar, você vai estopar. Então, precisa ter alguns macetes, aí tem que ficar esperto. Não é toda hora que o mesmo robô, o mesmo setup vai funcionar. Você precisa achar o melhor momento para rodar o robô, tá? Por exemplo, de manhã, quando ele veio aqui, ó, deixa eu pôr esse indicador aqui, ó, opa, aqui. Foi mais ou menos por aqui que ele me desalavancou, às 11 horas da manhã aqui, né? Quando ele me desalavancou e rompeu a VWAP a favor da tendência aqui, da tendência principal, né, dos dias anteriores, eu até cheguei a pensar em ligar o VWAP a favor da tendência para ele surfar aqui essas ondas da VWAP Variation para cima, a favor da tendência.
Só que aí eu acabei demorando aqui para configurar, perdi um pouco o time, e ainda bem que eu perdi, porque ele voltou rápido aqui, 430 pontos para baixo. Foi aquela esticada que ele deu nos 5 minutos, né? Aí logo depois ele já voltou forte. E aí quando ele rompeu para baixo aqui, eu não liguei, eu devia ter ligado. E aqui eu acabei comendo um pouquinho de bola, porque se eu tivesse ligado aqui, dava para ter feito um pouquinho mais de grana aqui nessa puxada para baixo, né? E eu acabei não ligando, só depois que eu liguei, conforme eu mostrei para vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que saber aonde que você vai ligar ele, que momento do dia você vai ligar, qual estratégia você vai usar. As principais, pessoal, que eu estou usando é o VWAP Variation a favor da tendência, que é esse indicador aqui, né, que ele vai comprando a partir do rompimento dos níveis, e quando ele volta, ele vai alavancando. Então, quando pega uma tendência como essa aqui, ó, e acontece muito aí no mercado, algum momento do dia dá uma esticada, é legal ligar ele, o VWAP a favor da tendência. E o outro que eu estou sempre usando é o VWAP contra a tendência, que é esse aqui, com uma variação menor durante o dia aqui. Ó, colocar aqui, normalmente o dia eu começo com 0,10, tá? Começo os dias com 0,10, por quê? Vou dar uma dica para vocês de ouro agora aí, pessoal. Se você não está testando o gradiente ainda, fala comigo aí para mim te disponibilizar uma versão de teste. Se você olhar aqui, eu até tirei a câmera para ficar mais fácil. Vou colocar no 1 minuto, 2 minutos. Puxar o dia de hoje aqui, ó, no padrão. Aqui, ó, no 2 minutos, né? O preço ele não fica na VWAP o dia inteiro. Chega um momento do dia que ele, na maioria dos dias, pelo menos, ele dá uma esticada e depois talvez ele volta para a região da VWAP. Então você pega aqui, ó, até, ó, que hora que foi isso aqui? 11h30. Hoje até que foi bastante. Até 11h30 ele ficou nessa região. Se bem que aqui deu aquela esticada forte de 500 pontos para cima, que talvez aqui já caracterizaria que já estava na hora de desligar o robô contra a tendência. Mas ó, 10h30, eu reparei isso. Até umas 10h15, 10h20, o contra a tendência dá para deixar ligado, porque ele vai trabalhar próximo da VWAP nesse horário ainda, tá? Então até umas 10h30, aqui ó, 10h30, ainda funcionava aí. Se a partir das 10h30, se o mercado for entrar numa tendência ou fazer algum movimento de alta, ele começa normalmente a partir desse horário, 10h30, 11, 11h30, e aí é a hora que você vai ligar o a favor da tendência para pegar uma puxada como essa aqui, ó, tá? Quase todo dia isso acontece, pessoal. Quase todo dia. Esse aqui foi um dia que o VWAP a favor, contra a tendência, ele fez muita grana, até 2 da tarde aqui, ó. Mas tem que ficar ligado na hora que começa a esticar, ó. Ó, aqui também, ó. Esse aqui mesmo, se você ligou ele contra a tendência, você conseguiu fazer dinheiro, acho que conseguiu sair de tudo aqui, ó, 10h15. E depois ele esticou para baixo e daí aqui você já começa a pensar em ligar o a favor da tendência, ó, fez uma puxada forte. Ó, aqui a mesma coisa, ó, 10h30 foi a hora que ele rompeu a VWAP e foi embora. Seria a hora de ligar o a favor da tendência e desligar o contra a tendência. Entendeu? Ó, aqui, ó, 10h50. Então depois, quando ele rompeu, ele foi embora, fez movimento de baixa. Tá vendo como você tem que ter a noção, né? Que horas que você vai ligar um determinado robô? Aqui mesma coisa, ó. 10h15, rompeu, depois ainda voltou aqui, teria estopado a favor da tendência, mas depois daria para ter entrado de novo e pegado aí mais uma hora de mercado subindo. Enfim, perceba aqui que você precisa entender, né, de fato, como que tá funcionando o mercado, qual que é o melhor cenário para você ligar um determinado robô, e eu estou usando mais esses, uso mais o VWAP variação a favor e contra a tendência, e suporte e resistência, que eu defino alguns pontos dos 60 minutos, e ali então eu coloco o robô para funcionar naqueles suportes ou resistências que eu acho interessantes. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vídeo de hoje exemplificando um pouquinho mais aí de como que ele funciona, tá? Então, se você quiser testar, já falei, né? Me chama no Telegram lá, nesse QR Code você me contata lá, eu mando uma versão de teste para você. Você vai ter 7 dias para testar. Depois, se você quiser adquirir, você fala comigo, a gente conversa aí como é que funciona para você adquirir, tá? Se também quiser me seguir lá na minha página do Instagram, ainda continuo compartilhando alguns conteúdos lá sobre o robô mesmo e outras coisas, Price Action ponto na prática. E é isso aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.